Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Saudações a todos os ouvintes que nos acompanham neste domingo, dia 21 de março. Comemoramos uma data significativa para a vida monástica. Como oblato beneditino do Mosteiro de São Bento de Fortaleza, eu gostaria de compartilhar com vocês esta data festiva, solene, que acontece em todos os mosteiros do mundo. Mês de março, em meio à quaresma, a comemoração de São José, o pai adotivo de Jesus, e também de nosso pai São Bento, pai dos monges do Ocidente, considerado patrono da Europa e também dos exorcistas. Amados irmãos e irmãs, a fonte principal de informação que temos a respeito de São Bento e legislador do monarquismo ocidental é São Gregório Magno, que lhe dedicou o inteiro livro 2 dos seus diálogos. Então, vale a pena conferir este livro se quisermos conhecer melhor a vida deste grande santo São Bento, que nasceu no território da Núrcia, de família rica na Itália, e sua data de nascimento é fixada tradicionalmente em torno do ano 480. Talvez possa ser atrasada de uma dezena de anos. Um jovem que tinha sido enviado a Roma para completar sua formação literária e que em seguida tomou a resoluta decisão de abandonar a atmosfera corrompida da cidade. Retirou-se para uma vida solitária na proximidade de Subiaco, após uma breve permanência em Éfide. Então, muito incomodado pela vida da época, muitos jovens vivendo uma vida moralmente desregrada, que o incomodou e fez com que ele tomasse esta decisão de seguir, de enveredar sua vida por outro caminho. Durante um breve período de tempo, esteve na direção de um mosteiro, junto a Vicovaro, e em seguida, com aumento progressivo dos seus discípulos, ele fundou 12 mosteiros no Vale do Aniene. Muitas coisas aconteceram até a fundação dos mosteiros, inclusive fato de alguns milagres que São Gregório narra em seu livro. Não quero me alongar, apenas falar um breve relato da sua vida, para que tenhamos um pouco a noção de quem foi São Bento. Então, em consequências de intrigas com ele, houve algumas desavenças, ele acabou, São Bento, deixando na época Subiaco, talvez aí pelo ano de 529, e fixou-se na residência em Monte Cassino, onde fundou o mosteiro no lugar de um antigo templo pagão. Naquele lugar, pelo menos em sua redação atual, há regra para os seus cenobitas. A sua fama se ampliou cada vez mais, tomou uma certa proporção. Então vale a pena conferir neste livro de São Gregório, vendo o relato da sua vida, os milagres que aconteceram. Então vale a pena conferir. A data de sua morte pode ser fixada provavelmente em torno de 547. Mas queremos falar a respeito do trânsito de São Bento, sua passagem para o céu. Inclusive ele tinha previsto, anunciou com antecedência inclusive a morte de sua irmã Santa Escolástica, a irmã gêmea de São Bento.
E nesta festa, esta celebração de hoje é de certo modo uma celebração marcante para o mundo monástico. Esta festa que hoje celebramos é chamado Trânsito de Nosso Pai São Bento. A propósito, neste dia os monges beneditinos e as outras ordens que tomam como base a regra de São Bento, também foi um ramo que surgiu ao longo da história, os cistercienses, os trapistas, celebram a morte do seu fundador, isto é, seu trânsito ao céu. Ainda que missais antigos, datados do século VIII, já apresentem a comemoração da festa para o dia 11 de julho, sobretudo pelo fato de que 21 de março sempre caía durante a quaresma, o que impediria uma celebração muito solene. Esta data, na maioria dos diretórios litúrgicos das congregações que compõem a Ordem de São Bento, faz-se constar um dia festivo. Vejam que, em virtude da quaresma, tiveram que modificar a data, colocar, portanto, no dia 11 de julho. Então, o dia 11 de julho não é a data de sua morte. É celebrado de forma solene São Bento, mas a sua data de morte caiu justamente neste tempo quaresmal. Por isso a necessidade depois de mudar o calendário. Fato é que o missal romano, até 1962, conservava a data posterior, mas que representava a real data morte, 21 de março. E a reforma de Paulo VI, Papa Paulo VI, em 1969, resgatou a data anterior, ou seja, 11 de julho, que não é a data real da sua morte, mas que, por outro lado, é a celebração mais antiga. Não sei se me faço entender. Apesar de tudo, os beneditinos, cistercienses e trapistas, ainda que adotando o calendário romano reformado, em que São Bento Abade é celebrado em 11 de julho, mantiveram a festividade de 21 de março também. São duas datas para o santo, uma propriamente celebrando o santo e a outra a sua morte. 11 de julho, memória de São Bento Abade, no calendário romano universal da forma ordinária. Solenidade para a Ordem de São Bento, que é festejado todos os anos, inclusive com indulgências, que é concedido naquela ocasião da missa do dia 11, a bênção da medalha, que é exorcizada, aqueles que participam da Santa Missa em algum mosteiro, que tem como propósito também atender os critérios, certo? Então, de acordo com o Dom José Palmeiro Mendes, que é monge do Rio de Janeiro, o trânsito de São Bento é a mais antiga das festas do santo, sendo hoje, no entanto, uma festa mais própria da família beneditina, ficando a celebração de 11 de julho para a Igreja Universal. Universal no sentido católica, para todos os mosteiros do mundo. A festa de hoje, portanto, é uma boa ocasião de olharmos em plena quaresma, com veneração para nosso Pai São Bento, mestre da perfeição evangélica, e procurarmos imitá-lo nas virtudes e, mais ainda, procurarmos, com novo empenho, melhor seguir seus ensinamentos. Ainda nas palavras de Dom José, o Papa São Gregório Magno, biógrafo de nosso santo, apresenta-o desde o princípio de sua obra, como Bento tanto pela graça quanto pelo nome. Em se tratando do mosteiro, os mosteiros na verdade são a escola do serviço do Senhor, como nos fala a Santa Regra, e os monges aí vivem para um alegre e
perene dedicação a Ele apenas, dedicação a Deus. Daí se entende o valor que o santo atribui ao culto de Deus, a oração litúrgica e a oração individual. Um ofício divino é a Opus Dei. Opus Dei não como a instituição aqui, né, mas no sentido do trabalho divino. Com equilíbrio que lhe é próprio e com a consideração razoável da realidade humana, a oração São Bento intercala entre o trabalho, tanto intelectual, dirigido ao conhecimento de Deus e da verdade, como o manual, que a sociedade grega e romana queria reservar apenas aos escravos. São Bento ele nobilita todo o trabalho, dele fazendo um aliado da oração e também ele um serviço divino. O trabalho pode ser também pastoral, devendo saber conciliar-se com as demais obrigações monásticas. É o que acontece, por exemplo, na vida de padre, na vida do padre. Sou padre diocesano, por exemplo, e também oblato no mosteiro de São Bento. A gente vai, nesse sentido, conciliando o nosso ministério sacerdotal com a regra de São Bento e as orientações da casa de formação, participando dos retiros, da vida fraterna, da oblação diária e nossas atividades, para que a gente possa viver de forma mais radical o nosso batismo. Amados irmãos e irmãs, na família monástica, o homem educado por São Bento pode e deve encontrar com a elevação mais sobrenatural os bens e as alegrias familiares. Encontra tanto o abade, que ali faz as vezes de Cristo, e justamente por isso é também um pai que ama e é amado, como os irmãos, que se devem todos respeitar, tolerar, perdoar, ajudar e, sobretudo, amar, como nos ensinou Jesus. Portanto, ora et labora, oração, trabalho, paz. Nestes três termos, oração, trabalho e pax, significa paz, nós somos chamados a compendiar todo o programa que ainda São Bento deseja traçar-nos para uma vida que seja digna e plena de altura espiritual e moral. Eis aí a bela mensagem que São Bento nos propõe, a luz indefectível do Evangelho. Queremos, neste dia de São Bento, dedicado a ele, pedir sua intercessão por cada um de nós, para que saibamos corresponder a tão grandes ideais à luz da regra beneditina e, sobretudo, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos concluir esse nosso momento, acredito que me fiz entender, com esta breve reflexão sobre a vida de São Bento, sua passagem para o céu, que aconteceu numa ocasião em que ele estava em oração com os irmãos, que foi segurado, digamos assim, pelos irmãos. Em algumas imagens a gente vê São Bento de braços abertos e ali faleceu. Seus restos mortais permanecem lá na Itália, no mosteiro. E queremos pedir a intercessão dele nesta oração, que São Bento interceda por nós, por nossas famílias. Oremos. Ó Deus, que fizestes de São Bento, cheio do Espírito de vosso Filho, insigne mestre da perfeição evangélica, concedei-nos, ao celebrar sua passagem para o céu, caminhar com alegria para as alturas da caridade e da glória. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno.
diletos ouvintes que me acompanham, a você que nos escuta através das redes sociais, Telegram, WhatsApp, também nosso canal. Invoco as bênçãos de Deus por intercessão de nosso Pai São Bento. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um santo domingo. São Bento, rogai por nós. Salve, Santo Pai São Bento. Salve, Santo Pai São